Olá pessoal, bem-vindo novamente ao canal Trocando Bytes. Esse é o nosso tutorial sobre a criação de um jogo chamado Canon no Game Maker, tá? Nós fizemos uma pausa para poder explicar um pouco mais sobre a GML, que é a linguagem do Game Maker, e essa vai ser a segunda aula em relação a isso. A primeira a gente viu aqui, né? A gente tinha parado aqui, eu deixei aqui para vocês. Nós fizemos aqueles cliques nas bolinhas. Usamos o evento do mouse, né? Então a última vez que vocês viram estava desse jeito aqui, ó. Cada vez que a gente clicava, né? Ele marcava lá em cima e cada bolinha tem o seu número de cliques separado uma da outra. Isso porque ela usa o que a gente chama de variáveis de instância, né? Então a gente viu isso na outra aula, no outro tutorial. Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou continuar explicando para vocês sobre alguma estrutura de controle. Nós vamos falar também sobre variáveis que toda instância já tem. Eu já falei um pouco sobre isso, mas nós vamos falar um pouco mais, tá? Então, toda vez que você cria um objeto, vamos olhar aqui na Room, né? Aqui nós temos 3 instâncias, e essas instâncias elas são do mesmo tipo de objeto, só que elas são 3 instâncias, certo? Uma instância, ela é quando você cria um objeto. O objeto seria assim o design daquilo que você está fazendo, e a instância é quando você realmente cria aquilo, né? Você dá vida ao objeto, essa vida é através da instância. Então nós temos 3 instâncias desse objeto aqui. Então eu vou posicioná-las agora aqui em cima. Quando você faz isso, na verdade, você está mexendo com as variáveis internas da instância. E uma dessas variáveis é a posição x e a posição y, né? Então, no caso aqui, você tem toda instância ela tem essa variável x e y. Então, se eu quiser, por exemplo, mexer com essa bolinha, por exemplo, número 1, eu vou colocar... Aí que tá o detalhe, né? Quando eu entro aqui no Create dela, se eu falar x igual a 1000 não, vamos colocar menos, 200. Eu estou dizendo que todas as instâncias são 200, que eu estou colocando no código de criação do objeto. Então vai ficar todas uma em cima da outra. Tá vendo só? Todas elas estão uma em cima da outra. Porque aqui eu estou definindo dentro de todas as instâncias. Isso aqui eu estou na definição do objeto, tá? Então nós temos dentro do objeto teste, que é o objeto que nós estamos trabalhando nesses testes, no evento create, que ele executa toda vez que você cria um objeto, ele vai falar que o x é igual a 200. Então se eu fizer isso, esse posicionamento que eu fiz aqui eu perco, tá? Mas voltando às variáveis, eu vou ter algumas variáveis interessantes que eu posso usar, tá? Então nós vamos trabalhar aqui com as principais hoje. E o que acontece? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente for continuar o nosso jogo, nós vamos precisar de saber um pouco mais sobre essas variáveis, tá? Então nós temos aqui hspeed. Essa hspeed é a velocidade horizontal da instância. E ela está zerada no início, tá? Nós temos vspeed, que é a velocidade vertical dessa instância. O que é a velocidade vertical? Ela é a velocidade que vai ser somada a cada instância no step, no evento step. Cada vez que o objeto lá ele chama esse step através de um callback, aí esse step ele vai e adiciona x igual a x mais hspeed. E ele adiciona y igual a y mais vspeed, por exemplo, tá? Nós temos uma outra variável chamada friction. Essa variável friction, ela é o tanto que esse hspeed vai degradar com o tempo, tá? Ela é a fricção, conforme toda vez que ele der a soma do hspeed, ele vai diminuir o hspeed desse valor. Então vai dar aquela impressão que a instância está dando aquela parada. Nós vamos verificar já isso aí. Então vamos ver como é que funciona primariamente essas 3. Inicialmente eu vou colocar aqui, ó, hspeed igual a 1. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? As bolinhas vão começar a andar para a direita, porque ele anda para a direita quando soma e para a esquerda quando diminui, tá? Vamos lá. Todas as bolinhas vão estar andando na mesma velocidade do hspeed, tá? Mas,
eu vou voltar o HSpeed agora para 0 e vou colocar o VSpeed como 1. Então agora o que elas vão fazer? Elas vão descer. Porque agora o Y, quando você soma, ele desce. Quando você diminui, ele sobe. Então vamos lá ver isso. Correto? Entenderam como é que é? Então se eu somar e descer, se eu somar e o Y e o X ao mesmo tempo, eu vou ter um movimento diagonal. Eu vou estar andando, no caso, somando o X e somando o Y, então ele vai estar movendo para a direita e para baixo, não é? Correto? Beleza. Deixa só eu tirar esse draw aqui. Tá atrapalhando a gente aqui. Uma coisa também que eu fiquei de deixar para arrumar aqui no próximo vídeo é que aqui que é o middle e aqui que é o center. Por isso que ele tá dando esse amarelinho ali. Isso não vai mudar nada não, tá? Isso aqui é só para ele não dar esse erro, porque quando fala em V-align é middle, quando fala em H-align é center. Então beleza. Então se eu colocar agora a friction, eu vou colocar a cada step. O que é um step? É quantas vezes ele vai chamar uma função de atualização por segundo. E geralmente em jogos nós temos uma função que atualiza a mecânica do jogo e nós temos uma função que desenha todos os objetos. Essa função que atualiza a mecânica é o que nós chamamos de step aqui no Game Maker. Então ele chama essa função 60 vezes por segundo ou X vezes. Tem como a gente mexer nisso, mas 60 é um tamanho excelente para jogos. Então eu vou colocar que a cada vez que ele chamar ali, ele vai diminuir 0,01 do valor de HSpeed e de VSpeed também. No caso aqui, eu só vou jogar o HSpeed para 0 para ver como é que ela vai descer e vai parar. Vamos ver? Ó, ela parou, tá vendo? Se eu vou colocar um valor um pouco maior para vocês terem uma percepção melhor, ela vai começar com a velocidade de 5 e ela vai decaindo. Esse efeito vocês já viram em vários jogos, né? Ó. Então, não, tá diminuindo. Opa! Vamos diminuir um pouco mais aqui, colocar um pouco mais de atrito, né? Essa friction aqui é um atrito, né? Que a gente pode considerar como se fosse um atrito. Então agora, viu como é que ela faz? Então isso aqui são variáveis que são internas. Eu não criei essas variáveis, elas já vêm em todas as instâncias de objetos. De forma que facilmente você consegue mover um objeto para lá e para cá, tá? Tem uma outra variável também, que eu posso falar assim, ó. Direction é igual, por exemplo, a 280 graus. A direção ela é dada em graus. Se eu falar isso, o que vai acontecer? Eu mudei aqui esse HSpeed, VSpeed, não se aplica mais, porque quando você coloca uma direção, ele automaticamente calcula, digamos assim, o speed. Ele vai dividir entre X e Y esse speed. Então, ao invés da gente usar o H e o V speed, nós vamos usar apenas a variável speed, que ela quando é um vetor composto do H e do V. É a composição dos dois vetores, horizontal e vertical, gera esse vetor aqui. Então, vamos jogar ele como 4 e 280 graus. Para que lado que vai? Tá vendo? Mais ou menos para cá, porque 0 graus é para a direita. Se eu colocar, por exemplo, 90 graus, ele vai subir. Porque no Game Maker ele começa, né? Ao contrário aqui, né? Ele começa aqui para a direita. E 90 graus. Então nesse 45 graus seria aqui, ó. 0, 45, 90. 180, né? Então vamos lá. Vamos colocar 90 graus aqui para ver se ele vai subir. Subiu. Então, deixa eu só colocar essas bolinhas aqui no meio da tela, que fica mais fácil aqui da gente ver, né? Como é que funciona isso. Vamos colocá-las aqui, né? Então, 90 graus. Todas elas vão subir. E continua aplicando a friction. Se eu não tiver a friction, ela vai mudar, ela vai se mover para sempre, tá? E uma coisa interessante é que a friction, ela não se preocupa se o movimento está negativo ou positivo. Ela diminui do valor absoluto
do vetor, tá? Então aqui nós já vimos 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Existem outras variáveis também que a gente pode utilizar, que é a variável solid e a variável persistent. Essa variável solid, ela é uma variável relativa à colisão de um objeto no outro, tá? Quando nós dizemos que uma instância é sólida, nós estamos dizendo que toda vez que ela bater em uma outra instância, ela vai gerar um evento da batida e ela é posicionada um pouquinho antes antes dela colidir. Por exemplo, se ela está aqui, ela vai voltar um pouquinho da colisão. Se eu não marcar o solid, ela vai continuar colidindo. Ela só vai gerar o evento, mas ela não vai posicionar dessa maneira, tá? Então muitas das vezes a gente usa o solid para que nós possamos fazer esse tipo de colisão mais simples, tá? E a variável persistente, ela quer dizer se toda vez que você mudar de fase ou de ROM, né? Se você mudar de uma ROM para outra, aquela instância ela vai ser recriada ou não. Por exemplo, se eu disser que o persistente é igual a true, ela não vai ser recriada, ela vai manter aquela instância viva, ela não vai ser destruída e recriada. Ela vai continuar viva na próxima sala. O padrão disso aqui é false, ele não é persistente. Quando você muda de tela, todas as instâncias da ROM anterior são destruídas, tá? Então, aí no caso, eu também não vou colocar aqui o X, né? X e o Y. Vou colocar que ele é igual ao X aqui, só para poder mostrar para vocês que ele existe, mas sem estragar o valor que ele vem inicialmente, né? E agora eu queria mostrar umas outras variáveis que existem, relativas, que também estão disponíveis dentro de cada instância, relativa à imagem que está associada à instância e ao objeto. Então, mas para isso eu vou mudar um pouquinho o nosso sprite de teste, tá? Então vamos entrar aqui no sprite de teste. Eu vou editar essa imagem. Então vamos fazer uma pequena modificação aqui. Que eu vou precisar que vocês vejam o grau, né? Então é bom para ver a bolinha girando aqui. A gente ter algumas cores diferentes aqui. Isso aqui só para facilitar mostrar, né? Pronto. Então agora vamos lá voltar lá para mostrar para vocês. Atualmente então nosso sprite está dessa maneira no local que nós colocamos. A última função que nós executamos foi essa, né? Nós colocamos o speed para 4 e nós colocamos uma direction para 90, né? E tem outras coisas que nós podemos fazer também. Relacionado com a imagem. Nós temos o image index, que é o índice da imagem dentro do objeto. Dentro do sprite nós temos o sprite index, que é o sprite que nós estamos utilizando, que é o SPR teste. Temos o image, o image angle, o ângulo atual, que é o 0, image alpha, né? Então tem outros images aqui, image number, que é a imagem atual que ela está. Essa daqui, na verdade, a gente nem vai mexer, porque isso aqui é uma para quantas imagens que tem dentro daquele sprite, tá? Então, atualmente ela tem X imagens, no caso aqui é 1, né? Então vamos ver aqui. Na verdade ele nem deixa a gente mexer, ó. Essa variável é read only, então vou colocar ela aqui só para efeito de você saber que ela existe, tá?
E nós temos a imagem speed, ela está com 0. E nós temos a imagem y scale, que é 1, que é a escala da imagem y e x, né? Nós temos a imagem x, que é y, agora que é o y, né? Então vocês podem ver que a gente tem bastante coisa, né? Então, por exemplo, eu vou mudar a escala dessas imagens para metade. Eu vou colocar aqui 0.5 somente no x, então ela vai ficar meio assim achatada no eixo x. Mas aí, na verdade, o image alpha tem que ser 1, né? Vamos ver agora como que fica. Então ele ficou achatado no eixo x. Se eu quiser que ela fique achatada no eixo y, é só colocar aqui 0.5 e colocar 1 aqui. Então ela ficou parecendo um gráfico de Pisa. Agora, se eu quiser só diminuir o tamanho, eu vou colocar nos dois eixos, que é o x e o y da escala. Então vocês observem que é muito simples de você trabalhar com as imagens, né? Vocês podem ver agora que essa parte aqui, azul, ó, tá nessa direção, né? Então agora eu vou mudar o ângulo da imagem. Vou colocar, por exemplo, rodar um pouquinho para cima, mais 10 graus. Image Angle. Isso aqui é só o ângulo da imagem, então ela não vai mudar a direção, tá? Porque para mudar a direção de movimento, aí são as variáveis de movimento que estão aqui em cima. Estas aqui são variáveis apenas relativas à imagem, tá? Então vamos lá. Aí rodou um pouquinho para a esquerda. Para que a gente possa ver esse negócio rodando, a gente pode fazer uma coisa que até agora a gente não usou, que é o Event Step. Eu vou lá no Event Step. Eu falei com vocês que o Event Step ele executa 60 vezes por segundo. E dentro desse Event Step eu posso fazer alguma coisa que vai executando. Eu posso, por exemplo, incrementar o ângulo da imagem para vocês verem o sprite girando. Vamos fazer isso? Então vamos colocar aqui Image Angle é igual a ela mesma mais 0.1. Então ela vai aumentar 1/10 de ângulo a cada 60 a cada vez, né? No caso, então aqui vamos ver como é que vai ficar, se vai ficar muito rápido ou muito lento, né? Tá bem devagarzinho lá. Que é muito pouquinho, né? Vamos deixar ela aumentar, porque são 360 graus, então é por isso. Então vamos colocar 2 graus a cada vez. Agora ela vai girar bem. Então vocês vejam que eu consigo fazer um efeito giratório facilmente, apenas mudando essa Image Angle, né? Bem legal, né? E do mesmo jeito eu posso fazer também para você aumentar, diminuir, dá para fazer alguns efeitos de explosão, ou que ela vai sumir até ela ficar pequenininha, né? Então eu posso fazer assim, por exemplo, vamos só ver uma coisa aqui. Esse escala e y escala, ó. Eles controlam aí a escala da imagem. Então eu quero diminuir essa escala enquanto ela for maior que x, ou que, por exemplo, que tanto, né? Então, mas aí para isso eu preciso do if. E aonde que eu vou fazer isso? Onde é que ele executa várias vezes? É no step também. Então agora eu vou mostrar para vocês como toda linguagem nós temos um comando que permite você fazer uma decisão. Se alguma coisa for verdadeira, faça alguma coisa. Se ela for falsa, faça outra coisa ou não faça nada. Então se image x scale for maior que 0, eu coloco entre chaves, que eu quero tudo que executa aqui dentro somente se for maior que 0. Tá vendo? Isso aqui é uma coisa que eu ia explicar para vocês hoje mesmo, que são esses comandos condicionais. Então se ele for maior que 0, eu vou diminuí-lo. Então eu vou falar image x scale menos é igual a 0.1, 1/10, né?
E image y, vou mexer no y também, y scale menos é igual a 0.1. Então ela vai diminuir, ela vai sumir, né? Quanto tempo que ela vai demorar para fazer isso? Olha, vai ser muito rápido. Vamos ver se a gente vai conseguir ver diminuindo 1/10. Foi muito rápido. Então vamos fazer ela, vamos colocar 001. No Game Maker, a maioria dessas variáveis, elas são... maioria não. Toda a parte numérica dele, quando você trabalha aqui, você vai praticamente trabalhar com pontos flutuantes sempre, tá? É por isso que eu posso colocar esse tipo de coisa. Tá diminuindo, ó. Dá a impressão que ela tá indo embora, né? Então vocês vejam que a gente usando só essas variáveis internas, eu não criei nem praticamente nenhuma variável aqui para fazer ela girar, para ela subir, para ela descer, para fazer aumentar a escala, rotacionar, fazer tudo, né? E essa estrutura de controle aqui a gente chama de if, né? Se. Toda linguagem tem uma estrutura se, né? Uma coisa interessante de você aprender linguagens é você entender que todas elas são semelhantes. Todas elas vão ter uma estrutura de controle, vão ter estrutura de repetição, né? Se você pode repetir algo X vezes, você usa uma estrutura. Todas elas vão ter variáveis, entendeu? Então assim, agora você acabou de ver a estrutura de controle aqui, que é o if. Tá? Com essa estrutura aqui, a gente já consegue fazer muita coisa. Se tal coisa... Se o ponto da pessoa, por exemplo, zerar, a quantidade de vida zerar, perde o jogo. Coisas desse tipo, né? Então vamos lá. Vamos fazer o contrário agora. Se a escala for menor que 10. Então eu vou somar ela. Agora eu quero que ela aumenta. Vai ficar gigantesca agora, né? 10 vezes o tamanho dela. Então ela tá aumentando. Então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre essa parte, tá? Deixa eu ver quanto de tempo que a gente já tá aqui. Então acho que dá para ver mais alguma coisa aqui, tá? Então aqui a gente viu que essas aqui são variáveis principais da instância. E essas daqui são variáveis relativas à imagem da instância atual. Tá? Uma coisa que eu ia falar para vocês também, tem o Sprite Index, que você pode mudar de sprite. Por exemplo, às vezes você tem um bonequinho lá andando, igual você tem num jogo, aí esse bonequinho dá um pulo, aí você quer fazer ele levantar a mãozinha. Você mudaria esse Sprite Index aqui para um outro sprite, que é aquele bonequinho levantando a mãozinha. Aí ele abaixa. E essa Image Index, dentro do sprite, que esse sprite nosso ele só tem uma imagem dentro dele. Se eu entrar aqui dentro, ó, esse sprite ele só tem uma imagem aqui. Se ele tivesse 2, 3, 4, 5, aí a gente poderia mudar o Image Index, que é o índice da imagem. E a gente ia mudar também a velocidade que essa imagem vai rolar, apenas mexendo aqui nessas variáveis. Por exemplo, aqui essa variável aqui, ó, Image Speed, ela determina o tempo que esse index, por exemplo, se ele estiver no 0, ele muda para o 1. Então se tiver um bonequinho que está mexendo com a perninha dele, esse é o tempo que vai demorar, por exemplo, por default, né? Para mudar de uma imagem para outra. Se eu diminuir ali o Image Speed, aliás, se eu aumentar, aliás, ele vai mais rápido. Ele vai começar a chegar, então dá para você controlar a velocidade. Isso é para você, por exemplo, se você estiver correndo, você quer mudar a velocidade da imagem de acordo com o deslocamento dele real aqui em cima do X e Y. Então dá para fazer muita coisa, tá? Então eu acho que essa aula, esse tutorial vai ficar por aqui. Já deu pra gente ver umas coisas bem legais. Depois a gente vai ter que fazer mais um ainda de Game Maker, tá? Aliás, de Game Maker não, de GML, né? Para que nós possamos... eu quero mostrar para vocês no próximo tutorial sobre arrays. Como que a gente cria um array, né?
Porque dá para você colocar várias coisas ali no array, depois você vai interar nesse array. Então eu quero mostrar um pouco sobre isso para vocês também. E também sobre eventos. Um pouco mais sobre eventos, sobre a ordem de execução dos eventos, que isso é muito importante para que nós possamos criar algumas coisas globais e depois utilizar nesses arrays também, entre outras coisas, tá? Então eu fico por aqui, até o próximo tutorial. Valeu aí, pessoal. Até mais.